Fala, gente, tudo bom? Meu nome é Fabrício, eu sou professor de História do Colégio Força Máxima, tá? E hoje eu vou estar dando o capítulo 8 do nono ano. Então, galera do nono ano, pega a apostila, pega o caderno, anotem tudo que tem aqui, para que a gente tenha o máximo proveito dessa matéria. E qual matéria é essa? A crise de 1929. Galera, para a gente entender a crise de 1929, tá? Que é uma crise do liberalismo clássico. O que é o liberalismo clássico? É a não intervenção do Estado na economia. Tá? Eles teorizavam, acreditavam que o mercado se autorregula, que o mercado se autorregularia, ou seja, que é como se o mercado, a economia fosse orgânico, que ele fizesse parte da natureza da vida das pessoas. Então, você não precisava de uma interferência do Estado na economia, porque o próprio mercado ele se organizaria para que as crises fossem superadas. Só que isso acabou gerando uma crise que quebrou a Bolsa de Nova York, que era a bolsa mais poderosa e importante do mundo. Tá bom? Primeira coisa, para entender a crise de 29, a gente tem que entender o pós-guerra. Professor, a guerra acabou em 1918, e a crise foi em 1929. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Acabou a guerra. Houve o chamado Tratado de Versalhes. Nesse tratado, a Alemanha foi responsabilizada pela guerra. Tá? Então, a Alemanha ela entra numa crise econômica muito forte, sem precedentes. Tá? Porque, além de reconstruir o seu país, economicamente, ela ainda deveria pagar uma indenização aos outros países, como França e Inglaterra, que também foram destruídos, que também tinham suas economias muito enfraquecidas pela guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela gerou uma crise econômica sem precedentes na França. Por quê? Na França não, desculpa, na Europa como um todo, em todos os países que participaram da guerra. Por que isso? Porque indústrias foram destruídas, campos de colheita foram destruídos. Tá? Então, trabalhadores, homens morreram, muitos homens morreram, tá? Mulheres morreram, muitas pessoas morreram, porque é uma guerra industrial. A Primeira Guerra Mundial, ela é um assassinato em massa, com o aval dos Estados Nacionais. Tanto o francês, quanto o alemão, quanto o inglês, quanto o italiano, quanto o austro-húngaro. Tá? Todos esses estados eles foram coniventes com a morte em massa de milhares de pessoas, de pais de família, de mães de família, de médicos, de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Havia bombardeamentos às cegas, enfim. Ou seja, muito se foi destruído na Europa. Tá? A própria ideia de civilização entra em xeque naquele momento. Porque a selvageria, a barbárie, ela prevaleceu com a guerra. Agora, dito isto, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a Europa foi destruída economicamente. Quem ajudou a Europa com isso? Os Estados Unidos. Mas, professor, calma aí. Os Estados Unidos também não participou da guerra? Participou. Só que ele entrou no momento final da guerra. E outra coisa, a guerra aconteceu na Europa. Os Estados Unidos fica do outro lado do Atlântico. Tá? Os Estados Unidos está aqui, a Europa está aqui, ou aqui, e o Atlântico está no meio. Tá? Então o território norte-americano não foi prejudicado com a guerra. Ou seja, suas lavouras, seus campos agrícolas de produção de alimentos não foram prejudicados. Suas indústrias não foram prejudicadas. A mão de obra ela não foi perdida como foi perdida em outros países da Europa. Então, os Estados Unidos tinham todas as condições do mundo de se tornarem, e eles se tornaram, os maiores credores do mundo. Tá? Só que o que é um credor? É aquele que presta dinheiro para depois receber a juros. Então, os Estados Unidos ele financia a reconstrução da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o que isso significa? Significa que os Estados Unidos têm um boom, ele tem um aumento exponencial da produção. Porque tem gente para consumir. Quem está consumindo? O próprio Estados Unidos, que tem uma população imensa naquele momento, e a Europa, que tem a sua indústria defasada, destruída pela guerra, e precisa consumir produtos. Vai consumir da onde? Dos Estados Unidos. Então, além
de estar pegando dinheiro emprestado, a Europa ainda está consumindo os produtos norte-americanos. O que isso significa? Que os Estados Unidos está tendo um acúmulo de capital gigantesco. Daí os Estados Unidos passa a ser a maior economia do mundo, como é até hoje. Tá? E o que isso essa situação reflete o que na vida das pessoas, né, comuns? Né, reflete no aumento também do consumo. Porque se eu estou produzindo, eu preciso de gente que consuma. E como que eu faço as pessoas consumirem meu produto? Convencendo-as de que é necessário comprar esses produtos. Né, daí vem o chamado American Way of Life. Como eu botei aqui, ó, os anos 1920, tá? Os anos 20 do século 20, eles são marcados por uma nova maneira de se viver. Tá? As grandes produtoras de produtos, né, industriais, elas começam a vender, né, uma ideia de felicidade. E como que se traduzia essa ideia de felicidade? Através do consumo. Para você ser feliz, você tem que o quê? Consumir. Caraca, professor, mas eu sou feliz quando eu compro um PS4. Nós somos até hoje, né? Felizes quando nós consumimos, quando nós compramos um hambúrguer, quando nós compramos uma pizza. Ou seja, esse American Way of Life, ele ecoa nas nossas vidas até hoje. Né? O que é o American Way of Life? Né? Traduzindo, né? O jeito americano de se viver é essa ideia de que você só é feliz através do consumo. Você tem que ter a melhor casa, a melhor geladeira, o melhor carro daquele momento. Tá? Então, as pessoas elas buscavam um padrão de vida. E esse padrão só vinha através do consumo de produtos. Então, a década de 20 foi uma década de produção em massa nos Estados Unidos e consumo em massa. Não só nos Estados Unidos, mas como em outros países do mundo. E isso fez o quê? Com que as bolsas de valores, a bolsa de valor dos Estados Unidos, lá de Nova York, tá? Ela sempre tivesse crescimentos constantes. Tá? A bolsa dos Estados Unidos estava sempre em alta. Os produtos das empresas se tornaram cada vez mais valiosas por conta da especulação. Como assim, professor? Como assim? Todo ano a empresa tem um chamado ano fiscal, que ela faz uma projeção do quanto ela vai crescer no ano. Tá? Como é que ela faz essa projeção? Através do consumo dos seus produtos também. Tá? E naquele momento de profundo otimismo, de crescimento, de consumo, as ações, o capital especulativo, porque se especulava um crescimento, ele ia muito lá em cima. Então a galera comprava as ações, que são partes dessa empresa. Ações são parte da empresa. Ou seja, se eu compro uma ação de uma empresa, eu me torno sócio dela. E se eu me torno sócio dela, quando ela tem lucro, eu recebo proporcionalmente o mesmo lucro daquela parte que eu estou comprando. Então, essas especulações, esse capital especulativo é isso. Você está comprando as ações de uma empresa que você sabe que vai ter um lucro imenso. E aí você vai ter lucro também. Entende? Então, todo esse ambiente otimista de consumo e crescimento da produção, ele joga o valor das empresas lá para cima. O capital especulativo, ele aumenta de uma maneira abrupta. Só que, vamos lá, os Estados Unidos e a Europa, tá? Essa relação, ela começa a sofrer uma modificação. Qual modificação? A Europa, ela começa a se recuperar economicamente. Ela se planeja, tá? E começa a dar sinais de recuperação. Ou seja, a sua indústria, ela tem que... ela cresce também. Ou seja, você para de comprar como você comprava antes dos Estados Unidos. A produção agrícola volta a se estabilizar. Isso durante o final da década de 20, de 1925 para lá. Ou seja, os Estados Unidos, ele para de ter aquele mercado consumidor tão forte como ele tinha. A Europa, ela começa a se recuperar e ela mesma começa a produzir os seus bens
industrializados e seus alimentos, tá? Ou seja, os Estados Unidos, ele deixa de vender o quanto estava vendendo antes. Só que há um problema. Eles não deixam de produzir. Eles continuam produzindo, acreditando, né, que haveria o consumo daquela produção. Só que não há o consumo dessa produção. O que acontece? As empresas, elas começam a fraudar as projeções de crescimento. Elas continuam dizendo que vão crescer. Então a galera continua comprando ação. Só que elas não crescem, né? E isso gera um ciclo, uma bola de neve, né? Em que a economia ela não consegue acompanhar, né? Porque na verdade não está sendo produzido aquilo que está sendo dito que está sendo produzido, né? Ou seja, os Estados Unidos ele tem uma crise de superprodução e subconsumo. A galera continua comprando ações na bolsa. Só que essas empresas não cresceram o que elas diziam que cresceriam. Então, chega um momento em que as empresas elas começam a fechar e demitir funcionários. As ações elas caem de uma maneira abrupta e a galera começa a tentar vender as ações, só que não tem ninguém para comprar porque a ação está fraca, a empresa faliu e o dinheiro que eu tinha investido já não existe mais, porque era um capital especulativo, porque eu estou investindo aqui no dinheiro que ainda vai ser produzido, só que ele não foi produzido. Ou seja, isso vira um efeito cascata. Aí, por exemplo, a galera para de produzir no campo, porque tem alimento sobrando. Então não tem mais por que produzir. Então você manda a galera embora da produção do campo. Aí essa galera vai para a cidade procurar emprego, só que na cidade já não tem mais emprego, porque as empresas também estão fechando as portas, porque não tem quem consuma. Ou seja, há um profundo desemprego e isso gera o que a gente chama da quebra da Bolsa lá em 1929. Quebra da Bolsa, se eu não me engano foi no dia 14 de outubro de 1929 que a Bolsa quebrou. Que os acionistas não tinha mais como fazer manutenção daquele sistema econômico. Tudo bem? Então, galera, isso gera o quê? Vamos lá. Alguns efeitos bem problemáticos para a crise. Olha, efeitos da crise. Falência de diversas empresas e bancos. Aqueles que ofereciam crédito às empresas iam cobrar as suas dívidas, só que as empresas já estavam fechando. Ou seja, não tinha de onde ter dinheiro. Houve, é claro, com isso, desemprego e, para aqueles que eram mais pobres, a fome. Tranquilo, gente? E isso ecoou em vários países do mundo, porque em países que tinham a economia ligada aos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil foi um exemplo. Houve a crise da produção de café. Os Estados Unidos, sem dinheiro, parou de comprar nosso café, que era o maior comprador de café que existia, para o Brasil. Aí, isso gerou uma crise política aqui no Brasil, que ocasionou a chamada Revolução de 30, em que Getúlio Vargas ele assume o poder e joga os cafeicultores para escanteio. Tá? Então, o que os Estados Unidos ele vai fazer para poder contornar essa crise? Tá? O presidente Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933, ele adota o chamado New Deal, que é um novo acordo, tá? Traduzindo. Tá? Ele vai começar a defender uma intervenção do Estado na economia. No início da aula eu falei do liberalismo clássico. O liberalismo clássico é aquele que não acreditava na intervenção do Estado na economia, que acreditava que o mercado se autorregularia. Só que, olha o que isso gerou. Gerou uma quebra e uma crise econômica sem precedentes, que nunca tinha acontecido antes. Então, o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele adotou medidas keynesianistas. O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? John Keynes era um economista inglês e ele defendia que o Estado ele precisava intervir em alguns pontos da economia para que a economia não quebrasse como quebrou em 1929.
Tá? Então, essas medidas keynesianistas representam medidas de intervenção do Estado na economia. E como é que ele interviu na economia? Primeiro, ó, fiscalização de valores monetários. Toda empresa agora estava fiscalizada pelo Estado, para que não houvesse mais aquela fraude que eu falei para vocês. Que fraude, professor? Não lembro. Foi 5 minutos atrás, mas eu não lembro. Que fraude? Você via ali, ó, você fazia os cálculos. Porra, minha empresa não vai crescer. Minha empresa, pelos cálculos que eu fiz aqui, não vai conseguir chegar naquela produção e naquele lucro que eu acharia que chegasse, como chegou, sei lá, anos atrás, quando tinha aquele boom de consumo. Então eu vou fraudar, eu vou mentir aqui e a galera vai continuar comprando as minhas ações, achando que eu vou lucrar, só que eu não vou lucrar. O Estado intervém nessa relação. O Estado passa a fiscalizar, né, as empresas nesse sentido, vendo se elas vão lucrar mesmo aquilo que elas estão dizendo que vão lucrar, para que não haja a compra de ações, né, de parcelas da empresa, né, para que não haja uma crise como a de 29, tá? Outra coisa, eles incentivam obras públicas. Eles começam a injetar dinheiro para que as pessoas construam escolas, construam pontes, construam rodovias, construam obras, né, façam obras de infraestrutura para que isso gere emprego e as pessoas voltem a consumir. Né? Eles financiam, né, empresas e indústrias. As indústrias estão quebrando, o Estado vai lá e injeta dinheiro nelas, para que mais tarde elas possam pagar ao Estado com juros baixíssimos. Tá? Então, ela salva empresas da falência para poder manter os empregos, para poder manter o consumo. Tá? E elas criam um chamado salário-desemprego. Né? Muita gente desempregada, sem dinheiro, não tem como ser empregado, dá um dinheiro para essa galera, para que essa galera consuma e continue rodando o quê? A roda da economia. Tá? Tranquilo, gente? Essa é a crise de 29, a primeira grande crise do capitalismo. Tá? Ela foi severa com muitos países, inclusive com o Brasil, tá? E isso foi superado com o quê? Com a intervenção do Estado na economia. Tranquilo, gente? Valeu, um abraço, um beijo. Lembrem-se que vai ter essa aula ao vivo em algumas dessas semanas que virão, tá? E façam os exercícios da apostila, não esqueçam disso, tá? E qualquer dúvida, a escola, o Colégio Força Máxima está aí para poder amparar vocês. Valeu? Um beijo, um abraço, até mais.